Continuaremos nossas aulas agora abordando os principais elementos da notação BPMN e como aplicá-los em um modelo real. Mas antes, gostaria de mostrar a vocês exatamente sobre algumas configurações do Visage que nós não tratamos em nossa última aula. Aqui no canto superior direito, nós temos algumas configurações que são possíveis de serem aplicadas. A primeira é o Style, ou seja, se refere basicamente à cor que você gostaria de aplicar ao Visage, ao seu uso. Você pode escolher várias cores aqui. O modo, que pode ser o básico ou o estendido. O básico é o padrão, o Core, e o Extended você pode selecionar. O que acontece quando você seleciona o Extended? Você pode observar aqui que para cada atividade, a tipagem dessas atividades, ou seja, os subtipos de cada atividade, podem ser selecionados. Quando você está no modo Core, apenas os elementos mais básicos são apresentados. E por fim, o Language. Talvez você esteja se perguntando se existe Visage em português. Sim, existe. Basta selecionar o idioma que você deseja aqui, no caso o português, e ele avisa que para que tenha efeito a mudança de idioma, é necessário sair e entrar novamente, ou seja, reiniciar o Visage, o que nós faremos agora. Esse site que está aparecendo é um site que poderá ser muito útil como apoio à modelagem de processos, mas falaremos sobre ele mais tarde. Aqui já está o Visage novamente. Vamos posicionar aqui na faixa de gravação da tela. Aqui está o Visage agora já com seus menus em português. E também as descrições dos objetos em português. Deixa eu colocar no modo estendido, que me aparecem aqui mais opções que nós poderemos ou não utilizar de acordo com a necessidade. Conheceremos agora alguns elementos fundamentais de qualquer modelo de processo feito em BPMN, que são basicamente os eventos, as atividades, os fluxos, ou as setas de fluxo, e os gateways. Em nosso livro, esses conceitos estão bem apresentados, bem definidos e exemplificados também. Então lá você vai poder encontrar mais detalhes a respeito desses elementos aqui. Mas vamos então usar esses elementos em um modelo bem simples e até bem conhecido. Bom, começaremos, como devem começar todos os modelos de processo, através de um elemento de um evento. Esses aqui são os eventos. O evento de borda simples são eventos de início. Existem vários tipos de evento de início, que abordaremos em futuras aulas. Temos os eventos com borda dupla, que são os eventos intermediários. Esses eventos acontecem, como o próprio nome diz, no meio de um processo, ou seja, entre uma atividade e outra. E existem vários tipos de eventos intermediários também. E por fim, esse com borda grossa é o evento de finalização de um processo. Também existem vários tipos. É possível notar aqui no Visage que são utilizadas diferentes cores para esses, não só para esses, mas até para outros elementos da notação. Do ponto de vista da notação, isso não é relevante. Ou seja, essas cores são decorativas apenas, não têm significado. O importante é perceber o desenho, o tipo de borda que ele usa, eventualmente alguma marcação, como esse sinalzinho de mais aqui para subprocessos. Essas são as marcações, as configurações padronizadas pela notação BPMN. Eu digo isso porque não se trata apenas de um mero conjunto de desenhozinhos para se formar um fluxograma. BPMN é uma notação suportada de maneira formal através de XML. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas é importante saber que por trás de todos esses desenhos existe uma espécie de linguagem que suporta esses modelos. E essa linguagem poderá ser futuramente implementada em máquinas de execução
de workflow, ou seja, em máquinas de execução de processos, como os BPMS. Falaremos também sobre isso no decorrer de futuras aulas. Bom, voltando ao nosso processo, nós temos aqui um evento que é o evento de início. Ok? Bom, como eu mencionei em nossa última aula, eu posso arrastar daqui os meus elementos, como uma atividade, por exemplo, e aqui a seta de fluxo. Já vou explicar o que é. Pronto. Isso é uma forma de fazer. Mas o Visage nos permite fazer isso de uma maneira um pouco mais prática. Basta você clicar no elemento atual, a partir do qual você quer fazer o próximo passo, e escolher aqui em sua volta qual é o próximo elemento que você deseja usar. Vou usar uma atividade. Basta arrastar e ele já coloca para mim, inclusive, a seta de fluxo. Deixa eu colocar logo o nome nessa atividade. Iniciar projeto. Muito bem. Essa seta de fluxo, como é bem intuitivo, bem fácil de perceber, ela é o caminho pelo qual o processo percorre. Se eu digo que o processo começa nesse evento de início, então ele vai percorrer por essa seta de fluxo até o próximo elemento da anotação, que nesse caso é uma atividade. Talvez você já tenha percebido que nós estamos modelando aqui o processo de gestão de projetos, que é muito mencionado aí no PMBOK e em outras literaturas sobre gestão de projetos. Mas a nossa aula não é de projetos, é de processo. Estamos usando os projetos, a gestão de projetos, como um processo de exemplo. Após iniciar o projeto, nós vamos planejar esse projeto. Depois de planejar, nós vamos executar o projeto. Em seguida, nós iremos controlar. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vou ampliar essa caixa, que eu ainda não expliquei exatamente. Estou aqui o nome do processo, mas depois eu vou explicar melhor o objetivo dessa caixa externa, que é um pool. Bom, mas depois de controlar o projeto, vamos aqui brevemente rever os conceitos aqui de gestão de processos. Iniciar o projeto é aquela fase na qual eu estou querendo a aprovação para o projeto. Então, aqui eu faço estudos de viabilidade, escrevo documentos que possam convencer o meu patrocinador, aquela pessoa que vai bancar ou que vai aprovar o meu projeto, de que esse projeto vale a pena. Bom, depois que eu passei dessa fase e consegui a aprovação, agora eu vou fazer planejamento, que são aqueles vários planos envolvendo um projeto. O cronograma, o plano de uso de pessoal, de recursos, o plano de riscos, etc. Todos aqueles planos da gestão de projetos. Depois de planejado, eu passo a executar. E aqui eu tenho um processo, nós vamos modelar dessa maneira. Porque a gente está fazendo um exemplo ainda básico, existem maneiras um pouco mais complicadas envolvendo paralelismo. Não vamos falar disso agora. Mas vamos dizer aqui que eu estou executando esse projeto e depois de executá-lo, eu vou controlar. Desse controle saem duas opções. O projeto está concluído? Temos aqui um gateway. Então vejamos, temos as atividades aqui na frente: iniciar, planejar, executar, controlar. E neste ponto existe uma divergência, ou seja, o fluxo do processo pode ir para diferentes sentidos. Esse gateway, ele permite fazer isso. E ele pode, inclusive, ser de diversos tipos diferentes de divergência. E a gente vai abordar esses tipos em nossas aulas. Mas para simplificar esse processo inicial, vamos dizer que existem então dois caminhos. Um seria: não acabou, o projeto ainda continua, então ele tem que voltar e continuar executando. Mas como é que eu faço para puxar uma seta daqui para cá? Eu posso trazer essa seta daqui e fazer a ligação, ok? Mas não é assim que eu vou fazer. Daqui eu vou selecionar a atividade e vou jogar em cima da atividade na qual eu quero que a seta de fluxo se conecte. Pronto, assim é mais
prático. Eu vou dar um clique duplo aqui nessa seta e isso me permitirá digitar um texto. O projeto não acabou, então ele vem para cá. Ok. Então, revisando o nosso fluxo. Esse gateway me permite fazer a divergência ou convergência. No caso, nós estamos fazendo aqui uma divergência do fluxo. Entra um fluxo e sai ou por aqui ou por aqui. Nunca pelos dois caminhos ao mesmo tempo, nesse caso, nesse tipo de gateway. Se acabou o projeto, ele vem para cá e finaliza. Depois disso, o projeto é oficialmente encerrado. Se o projeto não acabou, ele volta a executar de novo. E esse fluxo vai se repetir até que o projeto acabe. Como eu mencionei antes, essa não é a forma mais correta de se modelar esse processo. Veremos em aulas futuras que existe uma forma mais correta, mais adequada de modelar. Por que eu digo isso? Porque a execução e o controle acontecem de maneira paralela. Ou seja, do jeito que está modelado aqui, parece que eu termino de executar todo o projeto, só depois disso é que eu vou controlar. E não é isso que acontece na prática. Enquanto eu estou executando, eu também controlo. Mas, como isso exige uma utilização dos gateways um pouquinho mais avançada, a gente vai ver isso já já, essa modelagem aqui, pelo menos, já dá uma boa ideia de como é a gestão de um processo e já fica bastante claro de como nós podemos modelar um processo simples. Então, recapitulando, nós vimos as configurações do Visage aqui em cima, nós vimos os eventos de início e evento de fim, nós vimos as atividades, o fluxo por onde passa o processo e também vimos um gateway bastante simples, que é o gateway do tipo exclusivo, ou seja, ou ele sai por um lado ou sai por outro, nunca pelos dois. E se você quiser deixar bem claro isso, basta clicar com o botão direito nesse gateway e mandar ele exibir o marcador. Mudou o tipo de gateway? Não, ele já era desse tipo. Só não estava exibindo o marcador estava invisível. Agora eu pedi para o marcador aparecer. O tipo é o mesmo, esse é um gateway do tipo exclusivo. Mas nós vamos falar sobre gateways em mais detalhes numa aula futura.